When the waves A consciência se expressa por meio dos pensamentos em forma de inteligência, intelectiva, emotiva e espiritual, a individualidade moral. A função primordial do ser moral é materializar-se por meio das virtudes e encarnar em nosso corpo a essência do amor, sabedoria, para gerenciar com proveito a nossa realidade psicobiofísica, moral e espiritual. A decisão ficará inteiramente a cargo de nossa vontade consciente. És tudo quanto elaboras mentalmente e vivencias nas internas paisagens do ser profundo. Aquilo que cultivas interiormente condensa-se nos arquipélagos celulares, produzindo os efeitos correspondentes. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa, O Despertar da Consciência. O ensino universal dos espíritos é sempre a nossa temática geral e, por intermédio dele, intencionamos compreender os ensinos de Jesus, vivenciá-los e, por intermédio dos exemplos, colocá-los ao alcance de todos, onde qualquer um que visualizar-nos na ação pode copiar os nossos exemplos, letrados ou não, cristão ou não, tenha ou não a crença, porque o Espiritismo é um campo sem rótulo, uma universidade sem barreiras, sem cercas, sem cerceamentos. É uma ciência que nos ensina a fazer, é uma filosofia que nos ensina a pensar e uma moral que nos ensina a comportar. É a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência. Gratidão a vocês, internautas e telespectadores, por serem a causa do nosso existir. A Aline Gonçalves, que nos conduz até vocês. A internet é um instrumento que nos liga, mas a eletricidade faz funcionar os equipamentos por aqui e sem os equipamentos não teria como acontecer. Mas a peça fundamental é quem está operando os equipamentos, tanto as câmeras quanto os computadores, para que possa fazer acontecer. Então, o ser mais essencial neste momento é a pilota ou a piloto interestelar dessa espaçonave, Aline Gonçalves. E se o Luiz Carlos não estivesse aqui para dar o apoio moral, ia ficar faltando um pedaço, mas se ele não tivesse chegado antes, não existia a Aline, assim como a Marília Gonçalves. Mas se a Vilma Camargo não tivesse chegado um pouquinho antes, conhecida a doutrina e depois nos apresentá-la, eu não estaria aqui. Já estaria desencarnada há muito tempo e em condições deploráveis, com certeza. E a nossa gratidão às emissoras parceiras que propagam a mensagem, a TVC de Três Lagoas, a Rádio Portal da Luz de Dourados, ambas de Mato Grosso do Sul, o Portal do Espiritismo em Andradina, São Paulo, TV e Rádio Espaço Espírita Santa Catarina e o canal Mais Brasil Frutal, Minas Gerais.
E para o canal Mais Brasil, em breve vamos gravar uma mensagem da importância da paz, da fraternidade mundial, ou mundiais. Paz e a fraternidade. E as empresas parceiras, que sem elas também seria difícil caminhar. Tanto as empresas parceiras quanto os colaboradores anônimos e aqueles que são mensalistas, que entraram lá no nosso site, despertardaconsciência.com.br, lá no item doações, se inscrevem, escolhe o valor e aí começa a nos ajudar a sustentar financeiramente o nosso projeto. E outros tantos que nos auxiliam, como a Alvorada Veículos, a Matsumoto Imóveis, que custeia a nossa internet, que não é barata. Então, a média de meio salário mínimo por mês só da internet, que é com link e tráfego dedicados. Uma internet diferenciada, não é essa que nós usamos no dia a dia. Assim como a Alvorada Veículos nos dá o sustentáculo na aquisição e manutenção de equipamentos, como a Ótica e Relojaria Sol e o Espaço Cotidiano, todos aqui de Três Lagoas. E o Hotel Del Príncipe é um dos primeiros que começaram a contribuir lá em Marabá, no Pará. Então, tanto José Benedito lá no Hotel Del Príncipe, quanto o Nelson na Ótica e Relojaria Sol, quanto o Vanderlei e o Márcio Bruno na Alvorada Veículos, quanto o Moacir, a Inês e a família no Cotidiano. Então, Deus abençoe os empresários, as empresas, os clientes, fornecedores, colaboradores, todos, telespectadores das emissoras, rádio ouvintes, teleouvintes. Gratidão profunda, gratidão eterna. Então, esse trecho que lemos, Luiz, antes, seja muito bem-vindo mais uma vez. E se as suas ideias já estiver fervilhando, salve aos nossos telespectadores, já começa. Bom, eu agradeço a participação novamente aqui. Eu tenho certeza que eu estou melhorando a cada dia. E eu espero que essa transmissão esteja colaborando com quem está nos ouvindo também. Então, a primeira vez que eu vi um esquema que a dona Mara apresentou para nós sobre essa parte abstrata, porque o concreto é esse que o Luiz está manipulando aqui, que a alma está trabalhando. Mas aí ela apresentou, lógico, ela tinha algumas informações ainda que eu não tinha captado. Então ela apresentou essa mente abstrata, que era onde sairiam esses pensamentos, onde seria fertilizado essa mente concreta, né, com essas virtudes, com essas inteligências aí, né, que fertilizariam. Mas aí tinha que haver um terreno preparado. Que talvez seja isso o texto que você falou. Então vamos comentar um pouquinho mais aí. Então a leitura foi essa. A consciência se expressa por meio dos pensamentos em forma de inteligência, intelectiva, emotiva e espiritual. Ou o contrário, começa com a espiritual, vem para a emotiva e termina com a intelectiva, fecundando essas realidades, que nós chamamos de individualidade moral, o que nós chamamos de inteligência, porque são os equipamentos para a ação. Nós vamos personificar o conteúdo na ação por intermédio da inteligência ética ou inteligência espiritual, e, ao mesmo tempo, nos relacionamentos com a emotiva, a inteligência emocional, e para nos capacitarmos como profissionais para ganhar o nosso sustento e construirmos a nossa segurança, o que chamamos de inteligência intelectiva. Tanto que eu possa ter um alto QI, ser um funcionário acima da média, mas não saber relacionar. Então, eu posso produzir muito para uma empresa, mas me coloca lá naquele cantinho isolado, porque se me colocar junto com o povo, eu atormento o povo, não sei me comportar. Mas se relacionar com essa inteligência emotiva e não ter ética, também não faz muito bem para a saúde da empresa nem da minha própria vida.
Por isso, nós começamos com a intelectiva, que é a base, depois aprendemos a nos relacionar, depois a ter ética nos relacionamentos. E as empresas antigamente buscavam muito a essa intelectiva. intelectiva, mas notaram Depois que a emotiva era superior, porque pegaram seres com um QI de 180 sendo comandado pelo um QE, que é o coeficiente emocional, de 100. É igual, você pega, com todo respeito, um ser mais intelectivo, o Aníbal. Pega um ser mais emotivo, a Maria Flor, ela comanda ele com facilidade. Intelectivamente, ele pode ter mais expertise do que ela, mas emocionalmente nos relacionamentos e futuramente, eles já estão aprendendo isso, agir também com ética, mas mais para o futuro que eles vão entender isso, o valor disso mais exatamente. E é lógico que pode haver o ser que tem as três já desenvolvidas. E seria um ser que, em qualquer lugar que ele fosse, ele teria uma situação intelectual, ele teria uma situação de relacionamento e também tudo que ele ia fazer estava dentro de uma ética. Essa ética seria assim, o que eu faço faz bem para mim, faz bem para o meu próximo, está bem para o meu vizinho. Então seria essa moral, seria essa situação. Quando você analisa aquilo que vai fazer, né, e dentro daquilo que você vai fazer, não vai privilegiar só o ser, mas o restante. Aí eu lembro bem um amigo meu que fazia o cursinho junto comigo, né, e ele não pagava o cursinho pelo desenvolvimento intelectual que ele tinha, né? E a ideia dele era construir um avião que passasse pelos radares sem ser percebido. Então, provavelmente, ele participou desse avião que hoje existe, mas no meu tempo, em 79, era só no sonho, na utopia. E hoje ele existe, e quem sabe ele está ali. Mas se ele tivesse desenvolvido um pouquinho mais o emocional ou então a ética, ele pensaria não em construir esse avião que passasse pelos radares, mas uma semente, né, que alimentaria o mundo. Seria mais ou menos assim, né? Exato. E quando nós percebemos essa realidade, nós vemos isso muito nas empresas que começaram com o Dr. Antônio Hermílio de Moraes. Então, nós temos na família, eu tenho 2 sobrinhos que fizeram um curso para capacitar-se durante 6 meses para participar da empresa. Um com menos capacidade intelectiva, mas com mais inteligência emotiva e, ao mesmo tempo, ético-moral. E esse, que tinha mais a intelectiva, inclusive fazia o curso de Direito, hoje já concluiu. Então, nós vemos que ele não tinha inteligência emotiva, não tinha espírito de equipe, e é o que a empresa mais preza, não só a capacidade intelectiva, o espírito de equipe, que é a capacidade emotiva, e depois a inteligência ética, ou essa inteligência espiritual que essas grandes empresas, ou empresas que sabem realmente, de fato, qual o valor de um colaborador, já prezam ou valorizam mais a inteligência espiritual. Tanto que um empresário que tem apenas a inteligência intelectiva, o funcionário para ele, um cliente, um fornecedor, é apenas um produto. Exatamente. Se o funcionário não produziu conforme a expectativa, ele demite sumariamente. Não vai O tentar cliente, descobrir na exato, família onde surgiu o problema, né? não, Tentar trazer a família. nem, é sumariamente, não importa se a família dele está prejudicada, se tem alguém doente, se alguém morreu, não quer saber. Simplesmente faltou no serviço, produziu menos, demissão sumária. Assim como um cliente insatisfeito, ao invés de procurar conquistar o cliente, simplesmente ele tenta conquistar outro, mas não usa o seu tempo para cativar aquele cliente. Então, quando foi mudada para aquela situação de colaborador, não seria só uma coisa... Que mudou de colaborador, aí já é inteligência emocional. Exatamente, Aí é já isso que eu quero entrou. chegar.
Então, agora o funcionário já não é mais aquele objeto, aquele produto, então é um colaborador. Então, agora a inteligência emocional. Então, se ele tem uma dificuldade, chegou atrasado, produzindo menos, eu vou procurar saber por quê, até porque eu investi nele. E já que eu investi, é melhor recuperar esse que eu já investi do que contratar outro e ter que investir tudo de novo. Então, vejo um pouco ainda da parte monetária, mas já quero saber. Está com algum problema na família? O salário está sendo pouco? O que é que está acontecendo? Então, é mais fácil, menos, né, monetariamente falando, menos prejuízo se eu aumentar o salário dele, se eu fazer alguma coisa pela família dele, do que contratar outro e às vezes até entrar nos eixos, até etc. E quando ele tem a inteligência ética, é o caso do Dr. Antônio Hermílio de Moraes. Então eu tenho 40 mil filhos e seus familiares. Então mais de 100 mil pessoas sobre minha responsabilidade, é a minha grande família. Então ele já tem o funcionário como um familiar. Ele poderia tranquilamente pagar uma universidade para o filho de um funcionário, porque é a família dele. Então, o que ele faria por um filho dele consanguíneo, ele faria do mesmo modo por um colaborador. É uma grande mudança, né? E já um plano de carreira, como ele fez, né? O seu cunhado é um dos beneficiários do propósito. Então, dos seus funcionários mais fiéis, mais competentes, com certeza nessas 3 áreas, que ele era o modelo para isso. Num dado momento, muitas e muitas empresas ele transferiu para esses gerentes dessas, né, filiais dele e passaram a ser parceiros. Então vendeu simbolicamente a empresa por R$10, o caminhão por R$2, o estoque. Então fez uma coisa simbólica. Só para não falar, te dei de graça. Não. O total do investimento foi R$1.000, por exemplo, para o empresário. Não foi coisa muito distante disso, né? Pouco, mais ou menos por aí, um tanto mais. Mas por eles se fazer merecedor. E continuou, agora mais fiel, vendendo os produtos dele. E preocupações a menos, porque agora a responsabilidade de contratação, de demissão, de pessoal é do colaborador e não mais dele. Tirou essa carga de cima dele, por isso que valia o investimento. Ele doar praticamente o patrimônio para ele e tirar todos aqueles encargos de cima dele e, ao mesmo tempo, revender os seus produtos. E a confiança no empregado era tão grande que até hoje meu cunhado tem barco, motor do irmão dele, que meu cunhado lava todo ano, conserta o motor todo ano e tá guardadinho lá esperando. Ele já desencarnou, né? O Zé Hermílio, né? Mas ele tá lá, o barco, se alguém da família chegar, tá lá o barco para eles utilizarem. Né? Você vê, ele fidelizou esses parceiros. Então, a função primordial do ser moral é materializar-se por meio das virtudes e encarnar em nosso corpo, agora por intermédio da inteligência espiritual, emocional e intelectual. Então, é encarnar em nosso corpo, ou no seu corpo, a essência do amor-sabedoria, que vai vir pela ética, pela afetividade e pela capacidade intelectiva. Para gerenciar com proveito, não apenas gerenciar, a nossa realidade psicobiofísica, moral e espiritual. Porque então nós estamos sempre recebendo as quantias iguais dessas 3 inteligências. Agora a imaturidade da alma que vai pegar mais de uma ou da outra, ou como que funciona? Nós é que vamos construir as ambiências. Se eu tenho apenas a ambiência do intelectivo, a minha consciência só vai enviar o intelectivo. A parte emotiva e espiritual, ela vai fazer o suficiente no silêncio, mas eu vou ter uma dificuldade muito grande aqui na minha vida. Agora, a hora que eu criar a ambiência, que eu me permitir relacionar com o outro, então eu crio a ambiência. Agora pode trazer a semente que vai encarnar uma possibilidade desse exercício afetivo. Assim
como da inteligência ética ou da inteligência espiritual. Então, quando você sempre comenta que as informações espirituais, ensine o teu filho até 3 anos sobre Deus e trabalho, você está fazendo a consciência moral para ele. As para ele desenvolver. três. As três As está dentro três, daí? porque trabalho está dentro da inteligência intelectiva, É verdade. certo? Agora, para relacionar bem no trabalho, inteligência emotiva. E para ter um êxito fantástico, é espiritual, que é sobre Deus. Por isso, sobre Deus, que vai dar a referência espiritual e vai ter a presença nos relacionamentos. E também na inteligência intelectiva. E o trabalho, que começa o contrário, intelectiva, emotiva e espiritual. Muito interessante, né? Então, a decisão ficará inteiramente a cargo de nossa vontade consciente, agora de nossa vontade alma, porque eu é que vou desejar uma coisa ou outra. E sabendo que eu sou tudo quanto eu elaboro mentalmente e vivencio nas internas paisagens do ser profundo. Então, vai depender de mim. Então, aquilo que eu cultivo interiormente vai condensar-se nos arquipélagos celulares, produzindo os efeitos correspondentes, que é o que nós vamos ver aqui agora na sequência do processo de autocura. Então, a importância dos pais na educação do filho, né? Voltando novamente nos filhos, que hoje nós já estudamos, que nada foi por acaso, o espermatozoide não foi por acaso que ele chegou. Então, a fecundação do óvulo, aquela papo que a mãe tem, que você fala que pode ser até 20 anos antes, mas vamos supor que seja ali, né, no convite, né, do nascimento, logo que fecunda esse óvulo, tudo isso vai criando a maturidade para esse ser. Então, o pai, para esse ser reencarnante ou encarnante, né, para que ele possa trabalhar essas 3 inteligências em si. Então, a importância dos pais, depois dos avós, dos tios, tudo para ele construir preparar um terreno para que ele possa ser abastecido nessas 3 inteligências. Então, vamos na câmera lenta. Quando o Deepak Chopra, o médico, cientista e espiritualista, narra que esta gestação começaria com o desejo e com o amor dos pais. Então, o desejo e o amor dos pais vai construir o que nós chamamos de DNA, perispirítico e físico, tanto do modelo organizador biológico quanto do corpo físico. Está ajudando esse nascituro a fazer esta moldagem. E os pais vão imprimir nesses implementos perispirituais e físicos, já que o perispírito, para gerenciar o corpo do nascituro, se constrói com a energia do meio, do planeta, do país, do estado, da cidade, do bairro, da rua, da casa, do lar. Então, esse espermatozoide não foi escolhido a esmo, tampouco o óvulo. Então, normalmente, o ser feminino nasce com a média de 400 óvulos, poderia ter 400 filhos tranquilamente, ou mais, né? Se for gêmeo univitelino. Poderia ter 800, 1.200, né? Aí vai depender, né, da capacidade de gerenciamento de cada qual. E assim como o espermatozoide também, porque o espermatozoide não é o primeiro que chega que entra no óvulo. É quem tem a carga genética escolhida pelo nascituro, pelos pais e por toda a espiritualidade que está gerenciando o processo encarnatório, que normalmente soma-se mais de 100 espíritos envolvidos diretamente para assessorar, embora tenha espírito que sabe fazer tudo isso sozinho. Não precisa nem dos pais, nem de outros espíritos para ele escolher tanto o que existe no pai e na mãe
e gerenciar por si mesmo, tanto o conteúdo dos pais quanto ele. Então, você só me cede a matéria-prima e eu faço a moldagem. Tem espírito com essa capacidade e expertise. Tem outros que têm o conhecimento em parte, então entra o conhecimento dos pais, o dele, e ainda da própria espiritualidade. Tem outros que têm a capacidade, os pais também, mas às vezes a missão é tão delicada que ele prefere que alguém mais habilitado age e eles participam para não interferir e não colocar em risco o propósito. E tem outros que nem ele, o encarnante, nem os pais têm consciência do que fazem, e é um grande número de pais, e a espiritualidade tem que fazer basicamente tudo. São aquelas crianças que nascem independente dos pais e do meio e viram gigantes, como nós já sabemos. E outros que são tão precários que nascem em berço de ouro, pais amorosíssimos e dedicados e se tornam verdadeiros pedras de tropeço, verdadeiras pedras de tropeço para a sociedade onde vive, ou um peso morto para a sociedade e para os próprios pais. Então, por isso, os pais inicialmente vão imprimir em cada pensamento, sentimento, palavra ou atitude, nos implementos psicobiofísicos e com estímulos morais e espirituais. Está tudo nesses equipamentos. Assim que o espírito, no ato da ligação espermatozoide-óvulo, que ele se liga nas duas perninhas ali do DNA, tanto gerenciando a metade do conteúdo cedido pela mãe, quanto a metade pelo pai, ele começa a gerenciar a partir dali, ou fazer parte daquele propósito. Até então, mais como observador ou como agente atuante. Mas isso foi aqui no físico. Só que antes de acontecer a fecundação no físico, aconteceu a gravidez espiritual. Basta estudar André Luiz, capítulo 13, e seguintes da obra Missionários da Luz, nós vamos ver que a mãe recebeu no ventre perispiritual o nascituro. Então, ali houve uma fecundação perispiritual que começou a gestar o modelo organizador biológico. Vai ver que nem tinha o pai ainda, físico. Não precisa nem ter. E às vezes o pai faz isso porque o espírito não tem sexo, não tem nem a namorada ainda. Então, um pode fazer, ou os dois já que fizeram o combinado lá antes, fecharam o contrato. Ele não a conhece ou ela não o conhece, pai e mãe, mas já estão fazendo um trabalho no desdobramento, juntamente com o nascituro, e depois o próprio espírito que vai nascer encarrega de ser o cupido de fazer os dois encontrar, para que haja a parte física na construção e depois a continuação. Mas a base intelectiva, emotiva e espiritual é essencial para o filho. Agora, caso os pais não tenham isso, dependendo do cabedal do espírito, ele é que vai fecundá-lo. Por isso que tem pais e mães, e você está vendo isso na própria família. Atualmente, assim que o camarada se liga e começa a se achegar, muda moralmente, afetivamente, a vida dos pais. E até intelectivamente. Eles se interessam por coisas que não se interessavam, tem uma sensibilidade maior no relacionamento e começa se preocupam com a ver coisa. Passarinho azul quase que em tudo. E você já nos lembrava há um tempo atrás, eu estou falando daí assim, que foi uma das coisas que mais impactou em mim, foi sobre a fecundação, né? E ainda você comentou, lógico que com informações espirituais aí, que muitos pais se curariam quando começasse a gestação. E também o contrário, com pais com bastante maturidade e um filho com dificuldade, eles no 9 meses de barriga, né, no processo de relacionamento ali, também se curariam. Então é um negócio muito importante. Né? Tem duas situações, e é bastante delicado, porque há pais e mães, principalmente a mãe, às vezes com N enfermidades,
E é uma lei, quando o espírito se liga à mãe, diretamente vai fornecer à mãe todas as espécies de célula-tronco. Ela pode fazer uma cirurgia plástica e renovar tudo que existe fisicamente. Só que ele faz isso psíquica e emocionalmente. E até certo ponto moral e espiritualmente. Aí o pai entra na jogada também. Estão fazendo isso. Mas os pais podem ser totalmente harmoniosos na parte intelectiva, emotiva e espiritual. E vem um ser da pá virada, com todo respeito. E a mãe, após a gestação, quando não sabe o que faz, desatenta, e às vezes o pai, após o ato sexual, já dá no pé. Já sente a responsabilidade. Já sente e já dá no pé. E às vezes a mãe fica com a carga, e mesmo que o pai fique, às vezes ela tem várias problemáticas, às vezes nasce com, ou durante já contrai o diabetes, hipertensão arterial, e às vezes a parte depressiva, até durante a gestação ou após, né, a depressão pós-parto. Então, várias situações podem ocorrer porque faltou a esses pais a parte espiritual. Se eles tivessem o ato do culto do evangelho no lar, não teria nem enjoos. Então, até os enjoos já mostram um desconforto, um desajuste por parte do encarnante ou do meio que o recebe. Então, a gente, quando temos essa consciência, já começaríamos. Então, um processo de cura e autocura, o mais fantástico acontece durante a gestação. Tanto a cura do nascituro, quanto a autocura da própria mãe e do próprio pai, que vai fazer um processo de transformação, né, integral de suas vidas. E, ao mesmo tempo, para o nascituro, está ajudando a curar-se. Ele está sendo o copartícipe daquela... Que eu noto assim, que a Aline começou como doula, né? Mas de repente ela já começou a treinar a amamentação. E eu vejo no futuro tendo professores para ensinar o casal que nem pensou em ter filho, para que ele possam tomar atitude no pensar, no sentir, no falar e no agir, para que esse espírito possa encontrar um ambiente em que ele possa exercer os seus potenciais. Então ele já está na amamentação, mas já tem umas lives mexendo em alguma situação um pouquinho mais para fora, e quem sabe no futuro aí uma professora aí em áreas mais profundas desse acolhimento do espírito. É isso, nós já falamos umas épocas. Aqui no futuro, o pai, para ser pai, e a mãe, para ser mãe, vai precisar fazer um curso e ter um diploma. Mostrar-se capacitados tanto espiritualmente quanto aqui no mundo físico. Porque engravidar por engravidar, com todo respeito, para vir de qualquer jeito, qualquer um de qualquer maneira, isso não acrescenta nem ao encarnante, nem à vida dos pais, nem ao meio. Tanto que no Egito, a primeira coisa que se fazia quando nascia um espírito era fazer uma regressão de memória para ver de quem se tratava, se era um pária ou se era alguém com a capacidade. Dependendo da capacidade daquele espírito, já era tirado dos pais rapidinho, sem maiores influências dos pais daquele meio, já para transformá-lo num sacerdote, num cientista, no que fosse necessário para o bem da coletividade. E no futuro, muito próximo, isso vai acontecer por aqui. Até termos a condição de gestar sem engravidar. Agora, unir a mente de um pai e de uma mãe e ambos trabalharem junto e materializar o filho na frente deles, já na idade que eles almejarem. Dependendo do exercício... Filme futurista, mas... Todos os filmes futuristas foram copiados de algum lugar que tem, porque não existe ficção em parte alguma. Existe alguma coisa acontecendo numa parte e alguém faz um download.
nós chamamos de inspiração ou até de uma parte intuitiva. Porque isso é um fato. Hoje ainda precisamos ajudar fisicamente, mas tanto esse nascituro quanto os pais, porque os pais podem trabalhar juntos, construir um corpo e encarnar conteúdo de si mesmo, uma fração de si mesmos e gerenciar em parceria um corpo. Ou, mais além, que o espírito, como o espírito não tem sexo, ele pode gestar sozinho ou a mãe, já que lá não tem essa morfologia que tem por aqui, essa parte biológica com o sexo definido. Então, ele vai simplesmente fazer um clone de si mesmo e dar função e vai quantos ele necessitar para dar continuidade à sua prole. Eu estou rindo aqui por causa do filme que nós assistimos, né, numa batalha futurista, e eles caem num planeta, e um é uma formação de lagarto e o outro é formação humana, e eles começam a conviver com bastante dificuldade, e por fim descobrem que o lagarto tá grávido, né? E o humano ri, né? Como você fez isso? Não existe isso. Ele falou, não, é uma coisa que tem dentro de mim. Eu sou o homem e sou a mulher. Então eu me fecundei. Você lembra desse filme? Uhum. Aí o menininho nasceu, só que ele esqueceu de avisar o humano que ele morreria no nascimento do filho. A hora que ele ficou sabendo, o humano ficou muito bravo. Aí o menininho chamava ele de tio. Ô tio! Foi muito bacana aquilo ali. Né? Então, aqui na introdução do processo de autocura, vimos que nós temos uma fonte inexplorada da bioenergia. No primeiro item, vimos como colocar isso em ação. E agora, no segundo item, você vai começar agora e faz a leitura da totalidade, desde aí do segundo item até a totalidade do conteúdo, depois a gente começa a desmembrar. Então, começamos pelo primeiro e vamos até o segundo? Então, você pode... direto no segundo. Eu vou ler o primeiro, só para repetir para quem está pegando o barco andando. Então, o primeiro é: observe-se o pensamento, o seu teor preferencial, a fim de que irradie energias positivas, saudáveis. A atitude imediata após fazer isso é desejar a saúde com fervor, deixando-se impregnar pelo otimismo com irrestrita confiança em Deus e, além disso, trabalhando mentalmente pela reconstrução das forças combalidas em contínuo esforço a favor do bem-estar. As ideias enobrecedoras, os planos de futura ação benéfica são portadores de energia equilibrante que estimula os complexos campos celulares, propiciando-lhes harmonia e produtividade. O indivíduo deve concentrar-se numa visão saudável, projetando-se no tempo em condições de equilíbrio, ver-se recuperado, assumindo responsabilidades e desenvolvendo atividades que pretende encetar. Essa projeção mental reestrutura os mecanismos do perispírito afetado, recompondo-lhe o campo de que resultam os efeitos em forma de saúde, de harmonia e de entusiasmo. Assim, visualizar-se com saúde no futuro e programar-se em ação constitui fatores fundamentais para a autocura. Nós não vamos explicar aqui, basta você ver a live anterior. Olha aí na capinha da live, tem um número, né, do programa, e também na descrição do vídeo. Você vai ver o número. Se você for lá no anterior, vai estar explicando esse item. Então, agora o Luiz vai ler o segundo e nós vamos manter a nossa atenção hoje somente no segundo. Então, aí seria o programa 114, né, que ficou com esse primeiro item. Exato, e agora o 115. No 115. Então, manter a sintonia mental com a fonte do poder. Todo o amor procede de Deus, a fonte do poder. Como consequência, a sintonia mental do paciente com a
causalidade se torna imprescindível para a recuperação da saúde. Sendo a enfermidade o resultado da desarmonia vibratória dos órgãos que compõem a maquinária orgânica, todo o trabalho de regularização deve partir da energia para o corpo, do espírito para a matéria. Deste modo, a identificação mental do necessitado com a fonte geradora de vida torna-se essencial para o restabelecimento da harmonia. Assim, o cultivo das ideias positivas favorece a identificação com as faixas vibratórias mais elevadas, produzindo a sintonia necessária com o poder supremo. A oração é outro veículo por meio do qual se produz a sintonia mental com Deus. Quando alguém se eleva a Deus, ergue-se com seu gesto toda a humanidade. Agora eu deixo para você, se quiser fazer algum apontamento e reflexão. Essa ligação com a fonte, eu colocaria até num item até primeiro aqui. Né? Porque sem essa ligação com essa fonte criadora, eu acho que nem essas energias positivas e nem a busca desse pensamento e desse teor preferencial, você não estaria apto a fazer isso sem essa fonte, sem uma base que seria o próprio Deus. Então, eu lembro dessa parte. Agora, essa nova visão desse Deus como fonte criadora é essencial. Você se desligar daquele Deus antropomórfico, aquele Deus do castigo, da punição, que fica nos esperando lá para dividir alguns seres, também está dentro dessa sintonia aqui. Certo, e eu já sabia que você ia fazer isso. Você pode ver que não é mais importante que a primeira pelo seguinte, porque aqui não é a ligação. É manter a sintonia mental. Você pode ver lá, eu escolhi, veja lá. Eu observei o meu pensamento, eu escolhi o teor vibracional do qual, aqui eu estou me conectando com a fonte do poder. Aqui já está, né? A fim de que irradie energias positivas, saudáveis. Já fiz a conexão e fiz o exercício. Agora aqui é manter a sintonia com o que eu conectei lá, com a fonte do poder. Então aqui vai ter as diretrizes como eu manter o que eu fiz a conexão. Porque sem esse propósito inicial, porque se eu observo o meu pensamento, não, está tudo certo com o meu pensamento. Quem disse que tem alguma coisa errada com o meu pensamento? Pode acontecer mesmo. Então está tudo certo. Então, se está tudo certo, como que vai sarar? Porque o pensamento que está em curso é que adoeceu o corpo, em tese, que ainda não parei para pensar. Então, esse pensamento refletido, a cada 24 horas, 95 mil pensamentos, que vai ter o teor qualificativo daquilo que eu foco. Onde está o meu pensamento? Se está na maledicência, na benevolência, se está na inteligência intelectiva, emotiva, espiritual, ou nas três, porque a unificação das três nós chamamos de consciência ética. Então, eu sou o que penso e vivo o que falo. Porque dentro dessa sintonia eu posso ter essa energia positiva, mas não saudável. Aí já muda, porque aqui eu já estabeleci ser positiva e saudável. Agora, para manter isso positivas e saudáveis, é que eu vou manter a sintonia, porque eu gostei do negócio. Você vê, eu escolhi o teor, observei o meu pensamento, fiz um autoexame, escolhi o teor preferencial que me atende, a fim de que ele irradie energias positivas saudáveis para o que eu pretendo, e depois eu vou desejar a saúde com fervor. Vou me deixar impregnar pelo que eu estou pedindo, que eu estou sendo fecundado, porque é um processo de fecundação, porque vai nascer um novo ser, eu vou gestar um novo ser, porque o que está aqui está morrendo no processo da enfermidade, por exemplo, já que é autocura.
Então, eu vou me deixar impregnar, me deixar fecundar com essa energia de otimismo, com irrestrita confiança nesse Deus, e vou trabalhar mentalmente pela restauração das forças combalidas e em contínuo esforço da minha parte, buscando esse bem-estar, a favor do bem-estar. Vou construir as ideias enobrecedoras, fazer planos e futuras ações benéficas que serão os portadores dessa energia equilibrante que busco. Que vai servir para quê? Para estimular os complexos campos celulares que estão combalidos, desvitalizados, vão assim como propiciar harmonia, que é uma nova lei, um novo propósito, e aumentar a produtividade com a vitalidade que eu vou trazer. Então, eu vou concentrar numa visão saudável, psicobiofísica, moral e espiritual, vou projetar no tempo, me vendo daqui a pouco em condição de equilíbrio, eu vou me ver recuperado, assumindo novas responsabilidades ou desenvolvendo as atividades diferentes daquela que eu fazia antes que me adoeceu, na direção oposta, de vício para virtude. E essa projeção vai reestruturar os mecanismos do perispírito afetado, que é a causa da enfermidade do físico, porque desorganizou esse modelo, vai recompor o campo como modelo organizador biológico, que vai resultar nos efeitos em forma de saúde, de harmonia e de entusiasmo que eu me deixei impregnar lá por aquele otimismo com a restrita fé em Deus. Então, visualizar-se com saúde no futuro e programar-se na ação são fatores essenciais no processo de autocura. Então, agora eu quero manter isso. Eu gostei do negócio, está dando certo, agora eu preciso manter a sintonia mental com a fonte do poder. Aí eu tenho esses vários mecanismos. Eu preciso me conscientizar que todo amor procede de Deus. Todo amor. Mas eu posso voltar agora a atenção para mim, como Joana de Ângeles narra e eu coloquei no segundo livro. Não tem como dissociar o que eu quero curar, que é o corpo, do espírito. O espírito é a causa, o corpo é o efeito. E se ele sabe o que fazer, como fazer e quando realizar, e ainda, por intermédio dele tem uma fonte inesgotável dessa energia, então agora eu preciso manter a sintonia pelo menos com ele, que é com a minha essência. Lá tem uma fonte inesgotável, tem um médico interior, tudo que eu preciso. Então todo amor procede de Deus, a fonte do poder. No nosso caso, tanto a sabedoria, que é a onisciência, porque ele sabe o menor movimento de uma partícula, conforme está na Gênese, com o espírito Kineman, no capítulo 2, no item 27, conforme Kardec anotou. Então, se o espírito sabe o menor movimento de uma célula porque ela existe, já que foi ele que fez o corpo, ele é o autor dessa realidade, eu preciso manter essa sintonia com ele. Posso me manter a sintonia com o poder cósmico sem problema, mas é mais fácil eu manter a sintonia com algo menor que eu consigo compreender do que algo descomunal que às vezes eu vou me perder. Então eu preciso tomar consciência que todo amor procede dessa fonte, que é a fonte de todo poder. Como consequência, a sintonia mental do paciente, que agora é a alma, em relação à sua causalidade. Que se o corpo é o efeito e o espírito é a causa, então a minha causalidade é a minha consciência. Essa é a minha consciência. Eu sou filho dela como alma e o corpo também é como instrumento. Do próprio espírito. Do próprio espírito. Então, como consequência, após eu reconhecer que tudo procede desta causalidade, a fonte de todo poder, como consequência, a sintonia mental do paciente com essa causalidade se torna imprescindível para a recuperação da saúde. E de repente eu curo o corpo. Não obedeço à minha intuição ou os comandos internos e vou para os excessos, os abusos, daqui a pouco eu estraguei de novo a coisa. Então, manter a sintonia com a fonte do poder
é o que Jesus falava, vai e não peques mais. No item anterior foi como se fosse Jesus, eu senti desprender de mim virtudes. Então você sarou, você construiu ideias enobrecedoras, fez planos de futuras ações, conseguiu energia equilibrante, viu-se recuperado e tal. Agora, vai e não peques mais, mantenha a sintonia com a fonte do poder. Legal. E na sequência, o que nós vamos fazer? Então, sendo a enfermidade o resultado da desarmonia vibratória do órgão que compõe a maquinaria orgânica, agora, sendo a enfermidade. Então, a enfermidade é o resultado da desarmonia vibracional ou vibratória dos órgãos que compõem toda a maquinaria orgânica. Então, todo o trabalho de reorganização dessa desarmonia deve partir de onde? Da energia para o corpo. Da bioenergia. Então, da energia que inicialmente vai ser transformada, essa energia íntima, em matéria mental, em energia mental, em bioenergia. Então, de lá para o corpo. É dali que eu vou construir os infracorpúsculos, o mundo subatômico, atômico, até chegar nos átomos, moléculas, tudo aquilo que eu preciso do corpo. E, ao mesmo tempo, o segredinho. Então, da energia para o corpo eu fiz isso. Agora, do espírito para a matéria. Espírito com E minúsculo. Da essência desse espírito. Maiúsculo, né? Com E maiúsculo. Da individualidade. Certo? Mesmo. Para a matéria. Então, agora eu vou trazer isso. Então, todo o trabalho de regularização dessa desarmonia deve partir da energia para o corpo. Bioenergia gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. E agora do espírito, porque eu estou em sintonia com essa fonte do poder, então desde lá até materializar-se essa energia em forma de átomo, molécula que eu necessitar. Então fazer esses trajetos. Por isso essa sintonia com essa fonte, exato, que não é a cósmica que nós estamos falando, mas é com esse espírito. É com esse aqui. Então, quando Jesus falava, eu estou aqui cuidando dos negócios de meu Pai, ele representa uma fração do Cristo como governador supremo do planeta Terra. Então, ele estava falando com o governador supremo do planeta Terra. Então, ele está aqui em nome dele. Não impede estar em nome do Deus cósmico, mas não é isto que a gente vê. Ele está aqui cuidando dos negócios do Pai dele, porque ele é uma fração desse Cristo que governa o nosso planeta Terra. E, ao mesmo tempo, quem me vê, vê o Pai. Só muda o tamanho. Então, está olhando para mim, está vendo o meu Senhor. Isso basta para você entender. Quem me vê, vê o Pai. Deus tem forma, Deus cósmico? Com certeza não. Agora não humana, como nós conhecemos, mas o Cristo, governador supremo do planeta, com certeza tem. E, ao mesmo tempo, não sou eu quem faço as obras. O Pai, o Cristo, manifestando por intermédio dele, é que as realiza. Seria essa sintonia com o próprio exato. Espírito. Se houver essa sintonia, a individualidade já começa a reconstrução. E agora a alma faz a mesma coisa. Não sou eu quem faço as obras, é ele que vai me fecundar, porque ele é que construiu o corpo. Eu estou cuidando dos negócios dele, que é o corpo, o investimento dele. É a maquinaria que ele construiu para que eu trabalhe com ele e ambos, porque se eu não quiser, ele governa o corpo sozinho, porque ele faz isso. Só que aí eu, alma, não aprendo também. Eu não aprendo, eu só pego o carona no veículo, que é o corpo, passo metade da vida ou a vida toda ignorando essa realidade. Então, desse modo, a identificação mental do necessitado, que sou eu, a alma, com a fonte geradora de vida, torna-se essencial para o restabelecimento da harmonia. E agora você percebeu que tem algo cosmicamente aqui. Então, desse modo, a identificação mental do necessitado com a fonte geradora de vida. Só que com V maiúsculo. E essa fonte aí, somente o Deus cósmico a possui. Essa já não é o Espírito. Geradora de vida com minúsculo
é o Espírito. Pode ser o Espírito. Agora nós temos que também, assim, o cultivo, ou melhor, desse modo, a identificação mental do necessitado com a fonte geradora de vida, agora com tudo que existe em nós, que veio dessa fonte, que é o respeito com todas as coisas, agora entra o alimento, o relacionamento, tudo, vai tornar-se essencial para o restabelecimento da harmonia, porque agora eu preciso viver em harmonia com toda a vida e o respeito com todas as leis. Por isso que reforça, assim, o cultivo das ideias positivas favorece a identificação com as faixas vibratórias mais elevadas, tanto em mim quanto fora, que posso receber agora intuições ou inspirações, produzindo a sintonia necessária com o poder supremo. Agora é com o cósmico. Né? Porque agora eu me vejo porque isso no início eu fiz comigo, a sintonia comigo. Agora, como o próprio Jesus, eu e o Pai somos um. Ele em mim, eu nele, eu em vós, vós em mim. Então agora a alma percebeu que ela é um com a sua essência e junta com essa essência, que ela já é una, com o arquiteto dessa própria essência. E esse relacionamento da frase anterior seria uma das partes, a energia básica que é da natureza, que ajuda na recomposição desses Tudo, a energia Kundalini que vem de todas as partes, né, da natureza. Que é a fonte da vida. A natureza, fonte da vida. Só que agora a natureza, fonte da vida com V minúsculo. Fonte da vida com V maiúsculo, só o Senhor Supremo. Agora, a fonte da vida, porque a natureza é que vai gerar toda a vida com V minúsculo. A manifestação da vida com V minúsculo. No segundo livro, a gente deu uma diferenciada, o que é minúsculo e o que é maiúsculo. Vamos lá. Agora entra algo para manter essa conexão ainda mais afinada. A oração é outro veículo, porque ali nós usamos a mentalização, lá, o poder mental, a identificação mental, né, a harmonia e tal. Agora, outro mecanismo que nós temos ainda para reforçar. Agora, a oração é outro veículo por meio do qual se produz a sintonia mental com Deus, tanto com o interior quanto com o cósmico. Agora pode colocar os dois. Porque o primeiro Deus que eu vou falar é com o meu. Por isso que está isso aqui, ó, que confunde muitos. Quando alguém se eleva a Deus, ergue com o seu gesto toda a humanidade. Fala, mas eu fiz a oração, ninguém se mexeu. Mas é a minha humanidade. É o meu povo. Eu posso entrar em conexão com todas as minhas vivências. Eu vou fazer um convite cósmico para a humanidade inteira. Mas eu só vou enxergar isso quando eu estiver vivenciando plenamente o que eu me propus. É interessante mesmo. Porque se realmente eu faço a conexão com o Deus interior e me torno a mensagem, agora eu tenho valores. A exemplo de Mahatma Gandhi, que acordou, conscientizou, pelo menos em parte, 800 milhões de pessoas que estavam sob sua responsabilidade. Porque ele se ergueu, primeiro com as 12 linhas do 5º Evangelho de Mateus, os 12 versículos iniciais, do capítulo 5º do Evangelho de Mateus, as bem-aventuranças. Ele fez a conexão com o Deus íntimo, pacificou o seu inconsciente, que era o tormento. Então, tornou-se pacífico. Agora, auxiliando o Deus cósmico, ele se tornou pacificador de indianos, né, paquistaneses, né, para libertarem-se do jugo dos ingleses.
Não era só um grupo, não. Não era Por isso só que um a grupo, grande dificuldade essa, ali. velho. São duas nações ali no mínimo. Então Tem que agora ter muita força moral, né? Porque nós estamos tentando unir um grupo até meio coeso, já temos dificuldade, né? E o nosso. mas aí é o que é a diferença. Se nós, eu estou falando nós, agora a minha realidade psicobiofísica, moral e espiritual, como um ser imortal que sou. Agora eu estou falando do meu todo. Se nós não temos ainda tanta influência para reunir mais criaturas, porque nos falta valores. Nos falta essa coerência entre o pensar e sentir, falar e agir. Então, quanto maior for isso, mais o poder de convencimento. Não de transformação da pessoa, que vai depender dela, mas de levá-la a pensar. Que aí você está lembrando o alto amor e depois ele já construiu. Ter a composição do halo amor. Do amor, né? Então, está faltando alguma coisa para esse halo amor. Porque se tivéssemos esse cabedal, a pessoa que é contrária às ideias, diante das ideias, ela emudeceria, mas não blasfemaria, que é o que vemos muitos ainda. A hora que você aborda algo visando a libertação da nossa pátria, que está sendo subjugada há décadas, estava quase na sua escravização total, que fomos perdendo todas as liberdades. Aqui nessa plataforma, dependendo do que falarmos, levamos um strike. Como nós já ganhamos um de presente, por alguém que não suportou a mensagem. Porque é duas coisas, como quando o Cristo esteve por aqui, alguém que compreendeu a mensagem, com ele se fez um. Mesmo a duras penas, como Paulo de Tarso, por exemplo. Mas quem com ele não se ajuntou, não suportou, não aguentou o tranco, como o Dr. José Raul Teixeira narra, o Espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. Então, quem não aguentou, falou, nós vamos matar o mensageiro, com isso, eliminamos a mensagem. Só que se equivocaram. Quebraram o frasco, o perfume se espalhou por toda a terra, aí que o negócio ficou mais interessante. E tentam fazer isso conosco, com qualquer um que seja portador de uma boa nova. E que tenha esses valores. Aí vem um pensamento... Que tenha esses valores. Se nós não tivermos valores nenhum, não incomodamos. A nossa voz não incomoda ninguém, não irrita, não perturba. Porque se estamos, pelo menos, na intenção de pregar e vivenciar o bem, para que a solidariedade, a fraternidade e a paz universais se estabeleça, se estamos incomodando, é porque está dando certo. Porque Mahatma Gandhi pregava a não violência. E ele incomodava, mas como pacificar 3 nações ou libertar 2 de uma sem armas? Ou quando ele estava lá no aeroporto, não sei se você viu uma dessas visitas à Inglaterra, me parece, observava aquelas peças, e os anfitriões falaram, pode escolher qualquer uma que ficaremos felicíssimos em mandar para você. Mas eles queriam saber por que ele sorria. Ele olhava e sorria, né? Falou, eu estou feliz por saber que não necessito de nada disso. Então, estou diante da tentação, vamos colocar assim. Mas já tenho resolvido. Certo? Como o próprio Jesus disse-nos, eu venci o mundo, a influência de tudo isso. Enquanto a maioria quer vencer no mundo. Quer ser o rei da cocada,
Sempre. E ainda com falta de alguns valores, né? Exato. E a gente vê assim, nessa semana, né, eu estava vendo a Bárbara daquele programa Te atualizei. e ela, família, falou, não, meu projeto é minha família. Eu tenho meus filhos, eu vou cuidar, eu tenho que dar atenção, mas eu sei que eu tenho um projeto acima da família que é a pátria. Então eu vejo nela assim, nasceu lá dentro da casa, na Exato. cozinha, junto com as panelas, e de repente mexeu com a quantidade de gente que incomodou tanto que começaram pela desmonetização dela, mas é possível que acabem calando ela. Se não fosse as Bárbaras, se não fosse os Mauros Fagundes, os Alans dos Santos, e vários outros, como a Cristina Gramel, é mais ou menos Isso é assim, isso. né, que pronuncia. Fiuza, Constantino. Toda essa moçada aí que está na linha de frente, arriscando as próprias vidas, em breve, muito breve, não poderíamos mais falar de Deus porque os contrários odeiam Deus, o seu emissário, o Cristo, o seu evangelho, a família, a propriedade, a possibilidade de defendermos a própria vida. Então, eles são contrários a tudo isso. Nós perderíamos tudo isso se não fosse esses missionários, porque são missionários. Sim, Porque eles estão pregando os valores cristãos. Então, quando nós vimos lá do Lacombe levar o Alan dos Santos numa entrevista numa emissora que ele participava, ser demitido sumariamente porque levou alguém que defendia a família, os valores cristãos, Deus, a liberdade e etc. Por isso, só que o que está acontecendo é essa convulsão do lado contrário, porque já perderam e não admitem a derrota. Já perderam, como nós já anunciamos há muito tempo, o comunismo já deu. Não tem espaço para o comunismo no mundo de regeneração. E não é um projeto egoisticamente nosso, o projeto de regeneração do planeta, é um projeto cósmico, no mínimo crístico. E ninguém segura. Se o moço construiu o planeta, ele não pode dizimar toda a vida no planeta se ele quiser? Ele pode. Quem comigo não se ajunta, espalha. A não estarmos, eu, você também, Aline, você também, Marília, Vilma Camargo, se estiver ouvindo, e os demais. Muitos de nós estamos entravando a evolução de um planetinha lá em Capela. Nós conseguimos entravar? Olha que lá volitávamos, não precisava de carro não tinha mais que pagar combustível, nem IPVA, nem licenciamento. Lá nós nos locomovíamos com o pensamento. Dentro de uma limitação, mas só que entravamos. A parte da inteligência espiritual elevou uma oitava, a parte da inteligência emotiva também e a intelectiva. Então, para permanecermos no planeta, teríamos que ter a consciência ética. Mas já tinha um planetinha recém-construído, chamado Planeta Terra. Ele já sabia que eles não aguentariam. Então, quem comigo não se ajuntar por aqui vai espalhar. Mas não perturbe vossos corações, nem tenha receios. Eu estarei convosco todos os dias. Quer dizer, eu vou levar vocês para lá e vou estar com vocês todos os dias, até o fim dos tempos de maldade dos vossos corações, até transformar isso. E parece que uma outra personagem já existia por lá. Porque quando esse povo chegou cá, salve, rainha,
Parece que alguém veio cuidar do povo. Em nome do Pai. Mãe de misericórdia. És vida. Pô, como? És vida? Então é a fonte da vida por aqui. Quando nós falamos, porque é a mente do Cristo. És doçura. És esperança nossa. Salve. Esperança não é uma fonte de amor, substância e amor, lei. Quem é que está degradando? Quem é que está pedindo? Nós, os degradados, os filhos de Eva. E é, pois, advogada nossa. Estes teus olhos misericordiosos, a nós envolvei nesse olhar de ternura. E depois deste desterro de melhorarmos a nossa conduta, de recapitular as coisas, mostre-nos Jesus. Ele não tinha nascido ainda, o Jesus daqui. De lá era outro, não vem querer confundir, não. O daqui é uma fração do Cristo de cá, que veio governar o planeta de cá. Não faça confusão. Depois, mostre-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Quer dizer, não tinha nascido ainda. Ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre a Virgem Maria. Você vê? Essa mente do Cristo, com certeza, fracionada, é a fonte da vida, por isso que é a mãe da humanidade. E também, quando precisa criar as condições para que algo do próprio Cristo chegue, ela cria as condições, que é o próprio corpo, que Jesus usou para falar com a moçada. Agora já estão prontos? Então agora está aqui o bendito fruto do ventre. Jesus. Alguma coisa a mais daqui? Não, para mim tá bem tranquilo. Hein? Gostei que abriu bem essa visão. Já tinha lido muito, ou talvez uma das páginas mais lidas do livro seria esse processo. Mas abriu algumas coisas para mim aí, principalmente desse segundo item. É o que nos aguarda. Cuidar agora do descanso, que é uma coisa, dieta, que é outra coisa, higiene, que é outra coisa, e importantíssimo, mantendo a ordem nas atividades de todas elas, tanto no descanso, dieta, higiene. Então agora seria isso. Então já estabelecemos a sintonia, mantemos a sintonia, agora vamos cuidar do descanso. Meu pai trabalha até hoje. E eu trabalho também. E você está pensando que o descanso é a ausência de trabalho? Se o trabalho com Jesus é lazer, então eu vou descansar em Jesus. Então eu tenho 8 horas de trabalho intelectivo, às vezes usando a inteligência também emotiva e espiritual, para ganhar o meu sustento, estabelecer a minha segurança e etc. Mas se realmente eu amo o que faço, eu estou descansando. Agora, se eu não amo, ou melhor, se eu faço somente o que amo, pode ser um tormento o meu próprio trabalho. Como eu estava vendo, às vezes a gente se pega brigando com a própria ferramenta de trabalho. A gente até percebeu isso ontem, num dado momento, uma dessas ferramentas não trabalhava e alguém só brigando com a ferramenta. Aí você vai lá e faz um carinho na ferramenta, ela começa a funcionar de novo. Então, esse descanso é estar presente no que está fazendo. A dieta. Agora, quem é que vai participar da minha vida? Eu sou o bom pastor? Pelo menos agora eu estou
autocurando-me. Estou me tornando um bom pastor para reconhecer as minhas ovelhas, para que as que são minhas reconheçam a mim. Agora existem outras. Agora eu vou trazer qualquer uma a partir daqui. Qualquer uma levou o corpo a adoecer. Então eu preciso trazer gente agora especializada. No Evangelho segundo o Espiritismo, está muito claro que Deus não entrega o comando de um exército para um general incompetente. Assim como soldado não recebe promoção no campo de batalha, nem soldado, nem graduado. Então veja, higiene. É só o banho, porque aqui vai estar bem descrito aqui na frente. Então nós já vimos lá a sintonia mental. Agora eu vou manter a ordem. Então, como é a ordem? Se eu quero, inteligência. Pode ser as 3. Eu penso. Porque se eu tenho inteligência, eu vou imaginar. Quando eu começo a imaginar, eu crio uma fotografia do que pretendo. É a sintonia mental. Agora, a essência, o Deus e o Cristo em mim, vão enviar forças intuitivas, que nós chamamos de virtudes, para gestar um novo pensamento, para fecundar-nos. Agora começa a nascer as ideias, nascer os planos, que são portadores das energias equilibrantes. E as energias equilibrantes vão embarcar nesses pensamentos, nessas ideias, nesses planos, vão ser os medianeiros. E agora nós vamos encarnar nessa ambiência, nesses seres, o que eu preciso para gerar, nutrir, organizar e manter. Mas não vou ler ainda, só estou só nos tópicos. E o último, o que eu vou fazer agora? Agora já estou quase bonitão, autocurado. Agora a canalização dos pensamentos e das emoções para o amor. A compaixão, porque agora eu vou relacionar mais diretamente com o outro. A justiça, a equanimidade, que não tem mais altos e baixos, amor sereno, pleno, e a paz. A paz de consciência à luz do dever fielmente cumprido. Mas agora volte, Luiz, desde a introdução até o segundo item. Pode ler. No trabalho aí faltou as 8 horas de sono. Você falou Não, no eu vou lazer lá. do trabalho. Pois é. Que o sono também. Então vamos lá, já que você perguntou, vamos lá. Então, cuidar do descanso. Então, às 8 horas, se realmente eu amo o que faço, eu já estou descansando. Aí eu tenho mais 8 horas para lazer. Nas 8 horas de lazer, eu estou trabalhando para o Cristo, porque eu tenho um comportamento ilibado. E depois eu vou para o repouso de fato, que seria o sono. Físico. E quando eu saio do corpo, a gente vê lá nas obras de André Luiz aqueles espíritos que passam como 2 cometas que vai numa velocidade. Fala, mas esse povo está encarnado, já está com essa bola, estão indo trabalhar. Então quem é que está descansando? Porque o repouso do corpo físico, de fato, depende de onde o espírito foi durante o sono, com quem esteve e o que fez. Então, esse é que vai garantir o energismo para que ele acorde descansado no outro dia. Exatamente. Mas vamos lá, que hoje eu prometi, no domingo não fizemos a visualização e não fizemos a leitura que nós prometemos que seria essa de hoje. Nós acabamos esquecendo. Nós vamos fazer uma visualização daqui a pouco bem pausada, sem pressa. E depois, vamos ver se nós temos alguns questionamentos seus e dos internautas e telespectadores. Aí nós vamos fazer a finalização, mas nós vamos ler o item que eu falei apenas o tópico. Do descanso, da higiene, né?
terceiro tópico aqui. É o terceiro item. O terceiro item. Então, pelo jeito, não temos ainda nenhuma interrogação. Então, todo mundo entendeu exatamente tudo. E vamos lembrar, então, desde o começo para a visualização em si. E se você for tendo alguma ideia de algum questionamento, você fique à vontade. Então, nós já sabemos que temos em nós uma fonte inesgotável, inexplorada, da bioenergia. Que quando desejamos com fervor das fontes do simples desejo da própria alma, vai despertar algum propósito. E vamos para o mundo mental. Eu vou para imaginar, porque o desejo é uma realização antecipada. Se eu quero, eu penso. Se eu pensar, eu ajo. Se eu agir, eu atraio. Se eu atrair, eu realizo. É uma entidade tomando a forma correspondente. Então, eu começo a imaginar usando a minha inteligência nos 3 degraus. Intelectiva, emotiva e espiritual. E conforme eu crio a ambiência, agora sentimentos profundos vêm da essência do Deus e do Cristo em mim e chega como pensamento, a capacidade criativa. Agora eu tenho o poder da inteligência em ação, dos desejos que acionou, a capacidade imaginativa e a capacidade criativa. Eu começo a dar forma ao ser que eu pretendo. A saúde integral do ser espiritual, moral, psicobiofísico. E conforme eu vou dando forma, esses sentimentos profundos vão dar vida, que é o que nós chamamos de qualificação. Tanto para a energia que vai gerar vida na reconstrução das lesões dos tecidos, quanto das leis, dos hormônios que vão melhor governar, harmonizar o contexto. Então, inteligência forma os sentimentos, mediante o nosso propósito, vão dar vida. A palavra vai vestir pensamentos fecundados por sentimentos ou qualificados, que formou as ideias para transformarem-se em planos, as palavras. Agora, as palavras são roupas, conforme Joana de Ângeles, roupagens que vão vestir os pensamentos e as ideias. E agora essa palavra verbalizada ou mentalizada, ela orienta esse povo, porque ela é a roupa. Mas é uma roupa que orienta. Então, se eu mentalizo, ela vai levar o conteúdo do pensamento, dos sentimentos que qualificou, do que foi criado, e eu estou mentalizando. Então, essa mentalização, que é a palavra não verbalizada, ela vai levar na direção que eu pretendo, ou verbalizada, se eu sentir dificuldade. E a atitude vai personificar, vai transformar-se em ação. Por isso que fica claro aqui no segundo item. Então, todo o... Vamos pegar aqui. A oração aqui embaixo. Está logo no primeiro item. Então, é o primeiro parágrafo depois do tópico. Então, a atividade imediata é desejar a saúde com fervor, deixando-se impregnar pelo otimismo com irrestrita confiança em Deus, que é esse conteúdo que vem fecundar o que eu estou criando. Então, agora, nesse trabalho, trabalhando mentalmente pela
restauração das forças combalidas em contínuo esforço a favor do bem-estar. Então, agora isso vai dar direção. Então, imaginação, inteligência, pensamento, dá forma. Sentimentos nobres, o que eu quero mudar para melhor, dar vida. A palavra orienta, veste a moçada, pensamentos, ideias, para fazer os planos e orienta, vai levá-los na direção que eu pretendo. E a conduta da direção torna a realidade que eu pretendo concretizar. Que é o exemplo. Exato. E nós vamos usar aqui. Então, comece a imaginar a criação das ideias enobrecedoras, porque são elas que vão edificar os planos, porque várias ideias juntas, que é a soma de vários pensamentos fecundados pelos sentimentos, transforma-se em planos de futuras ações benéficas. Ideias e planos são portadores das energias equilibrantes que vêm no seu íntimo. Ideias, planos são formas, o conteúdo que vem dentro deles, as energias equilibrantes. O pensamento, imaginação e inteligência deu forma, não deu? Criou uma forma, criou esse copo. A água que está dentro do copo, a energia equilibrante, que é a bioenergia que vai gerar vida, nutrir, organizar e manter. Então, eu posso trazer um conteúdo que vai gerar a vida nova que eu quero, um conteúdo para nutrir, para consertar a vida que já existe, e leis para organizar e manter, para colocar em ordem o que está desajustado. E a mentalização, a visualização é essa. Inspire com suavidade. E preste atenção na respiração. No que inspiramos, quantas vidas entrou em nossas vidas? Imagine. Cada inspiração, no mínimo, tem meio litro de ar. No mínimo. No mínimo. Agora imagine num centímetro cúbico de ar, que é uma estrutura molecular e atômica, quantas vidas existem. E agora imagine nesse meio litro ou um pouco mais. E de onde estão vindo? Porque o ar beija toda a natureza, do reino mineral ao reino angélico. Ele traz uma síntese como um medianeiro de qualidades indescritíveis. E está sendo qualificado pelo que pensas, pelo que sentes, pelas ideias e planos enobrecedores que atraiu as energias equilibrantes. Agora você vai somar essas energias equilibrantes com o ar e enriquecê-lo. Ele vai entrar pelas narinas e viajar para o corpo vital, o dos instintos, das emoções, dos desejos, corpo mental concreto. E volta. E a outra parte mergulha nos pulmões, sistema sanguíneo, e vai para toda a vida biológica. Então, da mente ao físico, foi nutrido, foi gestado, foi reordenado, vidas em profusão. Inspira de novo e a alegria de poder respirar. Abre os espaços psicobiofísicos, morais e espirituais para que a vida fecunde a nossa vida
para que mais vida possa florescer. A vida com V maiúsculo fecunda a nossa vida com V minúsculo, para que mais vida com V minúsculo possa florescer em profusão. O indivíduo deve concentrar-se numa visão saudável, então se vejam saudavelmente, espiritual, moral, psíquica, emocional, perispiritual e fisicamente. Se vejam em equilíbrio, recuperados, assumindo novas responsabilidades, nova conduta, novos padrões e desenvolvendo as atividades que pretende concretizar. E agora, o passo seguinte é manter a sintonia com a fonte do poder. É o que eu vou fazer com as vidas que me foram confiadas que vai garantir essa sintonia. E depois eu vou cuidar do descanso, da dieta, da higiene, mantendo ordem nas atividades. Mantenha a visualização e eu vou lendo calmamente para você ver como é isso. O descanso físico é de alta importância no programa da autocura. Todavia, o repouso mental, advindo da harmonia dos pensamentos, torna-se vital para a instalação da saúde. Então, o repouso psicofísico. E ainda além, as leituras edificantes e otimistas, ricas de esperança, propiciam repouso mental e físico, predispondo o organismo à calma, à harmonia. Então, se tiver dificuldade do primeiro tópico, que é a mentalização, então o descanso físico é importante, mas o descanso mental, a harmonia, os pensamentos, aí você vai para as leituras. Então, esse descanso igualmente pode ser conseguido por uma alimentação bem balanceada, na qual se evitem os excessos de qualquer natureza, especialmente aqueles de assimilação difícil, muito ricos em calorias e de digestão demorada. Mais alguma coisa para ajudar. A higiene também desempenha papel preponderante na reconquista da saúde. Ela faculta mais ampla eliminação de toxinas, ao tempo em que propicia a agradável sensação de leveza. A higiene física também impõe a de natureza mental, cujo complexo, quando poluído pelas preferências perniciosas, exterioriza a desagregação das engrenagens orgânicas, à semelhança de ferrugem em peças mecânicas que se devem ajustar harmoniosamente. Quem não se programa sofre as surpresas da improvisação com os danos porventura presentes. Então, quem não se programa sofre as surpresas da improvisação com os danos porventura presentes. Inspira de novo. Visualize a leveza, a resistência, a agilidade, a beleza, a silhueta, o peso ideal, a parte da inteligência intelectiva, da inteligência emotiva, da inteligência espiritual, a memória, a capacidade de raciocínio, quanto mais detalhes, mas sempre para que eu estou desejando ou visualizando isto.
precisa ter um objetivo. Para que eu quero uma memória mais vasta? A palavra em equilíbrio, pensamentos em harmonia, sentimentos enobrecedores. Então se veja usando a sua inteligência em alto nível, gerenciando relacionamentos em perfeita harmonia e sublimando sentimentos por intermédio do caráter da ética em perfeita sincronia com a vida e com as leis, ou em perfeita consonância. Inspirem, se acalmem e vai voltando gradativamente, na certeza que Deus não criou doenças, Jesus não adoeceu. Doença é um acidente de percurso. Basta refazer o trajeto por meio da introspecção, do exame de consciência e refazer o caminho para a construção de uma nova realidade, que é curar-nos das enfermidades espirituais, morais, psíquicas, emocionais, perispirituais e físicas. Inspire de novo, se acalme e volte ao normal. Tudo está em paz. Luiz, alguma observação? Eu ia voando aqui para você dar uma abridinha no olho. Senão você nem voltava. A leveza do corpo aqui. Parecia que estava descolando aqui da cadeira. Foi muito gostoso. Então eu creio que não adianta muito conteúdo. Nós já estamos com mais ou menos 1h40. Então, conteúdo em excesso também é prejudicial. Então, aguardamos vocês amanhã, às 20 horas, com mais uma pílula Tempo de Despertar. Na quarta-feira, no mesmo horário, com mais um programa inédito. Exemplos não nos faltam. Na quinta-feira, já voltamos ao vivo e a cores para estudarmos a pauta de Sal da Terra, a luz do mundo. Vamos fazer uma interação bem agradável, bem saudável. E no próximo domingo, mais uma etapa. Agora a terceira etapa do processo, que é o repouso, né, Luiz? O que nós chamamos de cuidar do descanso, da dieta, da higiene, mantendo ordem nas atividades. Que eu fiz a leitura para vocês e depois, no domingo que vem, a gente faz a leitura do quarto item, já que nós vamos comentar o terceiro. E aproveite para rever as lives anteriores, se for o caso, para ver se não ficou dúvidas, porque muito conteúdo sem compreensão, porque vocês precisam, é a nossa intenção, ser motivados para a ação, para curar-se, para sentir que esse médico interior está a serviço, porque após essa pauta, por isso que nós não temos tempo para parar, nós vamos para o médico interno, que está aqui no próprio item, ainda no construtor de si mesmo. Só depois disso que nós vamos para a alimentação. E também não sabemos quanto tempo vamos ficar falando do item de alimentação. Com certeza nós vamos começar nele no início e vamos até o fim com as leituras todas. Aqui nós só pegamos só o tópico processo de autocura e não vamos deixar o médico interno de fora, porque é uma síntese,
como se estivéssemos repetindo com outras palavras e acrescentando possibilidades. Então, mais uma vez, a gratidão a Aline Gonçalves, ao César Ayala, ao Arnaldo Silva, e em especial, mais uma vez, homenageamos ao Anderson Olmos. E eu vou falar desse jeito, viu, Anderson? Se for de outra forma, Anderson Olmos de Castro, que é a consciência do estúdio O Despertar da Consciência, que nós estamos, por intermédio dele, falando com vocês. O Anderson, fisicamente, e vamos aproveitar para agradecer quem construiu o estúdio fisicamente. A construção da ambiência, Jorge Cardia de Mello. Até então, Luiz Carlos, ele nunca tinha feito um estúdio. Esse é o primeiro, não sei se foi o último, já tinha aposentado com mais de 40 anos de marcenaria, voltou a trabalhar. Então, aqui no estúdio, toda a arquitetura de isolamento acústico, tudo foi ele que fez essa parte. Beleza, arte. Exato. A beleza, a arte, segundo ele, foi tudo intuitivo e inspirativo. Ele silenciava, mentalizava, ele fala que o anjo ou o guia dele manifestava e estabelecia o critério de uma parede. Dentro do estúdio ele tem mais ou menos de 7 a 12 cenários naturais. Para qualquer lugar que vira tem cenários diferentes, sem precisar fazer outros cenários. Agradecer ao Júnior, eletricista, que fez a parte da eletricidade. Então toda a arquitetura a outros seres que nos ajudaram em outros torneios, mas a parte de equipamentos, de montar a parte das filmadoras, da ilha de edição, de tudo que é relacionado de fato ao que está nos levando até vocês, a maquinaria do áudio e vídeo, foi o Anderson Olmos de Castro que fez acontecer. Então agradecer também a sua família, a esposa Ana Paula, os seus filhos, e voe longe, porque é um espírito de uma envergadura fantástica e não é só o que esteve aqui. Então brilhe sua luz com mais lucidez, com extremo amor, e acolha sempre sua família, estamos sempre também à disposição, e ajude-nos, como você está fazendo sempre, inspirando a Aline, o César, a nós mesmos, ao Arnaldo Silva, a todos aqueles que se dispõem a nos ajudar, para que tudo que produzirmos aqui, pensando em você e com a sua presença, com essa frequência, essa sintonia, nesse propósito de caminharmos juntos, possa lhe fortalecer, contribuir para a sua iluminação também. Paz profunda a ti, ao Jorge Cardia, ao Júnior, a todos os profissionais que passaram por aqui, que nos ajudaram de uma forma direta ou indireta. Aos nossos irmãos da TVC de Três Lagoas, nossos irmãos da Rádio Portal da Luz, da Rádio e TV Espaço Espírita, Portal do Espiritismo, Canal Mais Brasil, Alvorada Veículos, Matsumoto Imóveis, Ótica e Lojaria Sol, Cotidiano, Hotel Del Príncipe, a todos os colaboradores na área gramatical, como a Rosa Sanches, a Marlene Maciel, a Mayra Souza, Neuza Marques, ou os cuidadores das plataformas, como a Neuza Marques no Facebook, a Marcela Lemos no Instagram, a Marcela Lima no YouTube, a Pamela Ulho no Telegram. E assim como Jussara Rocha e Fernando Rocha na base física do Instituto e no cuidado com o site, com a loja virtual, assim como a Jussara, que é fotógrafa, e agora também a designer que está fazendo os flyers para a divulgação e para a capa das lives. Os que não foram lembrados,
os doadores anônimos, aqueles que são mensalistas, que nos auxiliam. Que Deus ilumine e abençoe a todos, em especial vocês, internautas, telespectadores, que são a causa do nosso existir. Mais uma vez, Luiz, gratidão profunda. Aline, todos os familiares, Vilma Camargos, sem ela não estaria aqui, não sei onde estaria. Creio que o umbral era teto, aquele, não, como que a gente chama lá, o último andar do cobertura. Cobertura, eu acredito que estava nos subplanos. Mas, graças à doutrina dos Espíritos que ela nos apresentou e o bom uso que estamos fazendo dela, estamos recapitulando lições, construindo possibilidades, e ela, junto nessa embarcação, possamos alcançar outras pairagens para aplacar o que já fizemos equivocado e construirmos uma realidade que pacificará as nossas consciências, iluminando novos caminhos para a construção da liberdade plena e da felicidade sem mácula. Deus nos abençoe sempre. Namastê.